Fala, galera! Casos especiais de soma vetorial, né? Quais são os casos que mais aparecem? Mesma direção, mesma direção, sentido oposto e formando 90 graus. Mas a gente aprende lá na regra do paralelogramo, né? Que o método para soma vetorial envolve isso. Então você faz, né, as retas paralelas, encontra a resultante vetorial e a resultante vetorial tem essa cara feia aqui, ó. O módulo dela tem essa cara feinha aqui, ó. S quadrado, que é a soma vetorial, A quadrado mais B quadrado. Aqui uma adaptação, né? Porque a lei dos cossenos usa esse ângulo, mas não vamos falar disso agora. Então, adapta 2AB cosseno θ. E aí as pessoas falam assim, mas Virgílio, e esses casos especiais, né? Então, essa fórmula, essa equação responde aos casos especiais? Por quê? Porque a gente sabe que mesma direção e mesmo sentido soma, mesma direção, sentido oposto só subtrai, e formando 90 graus, teorema de Pitágoras. Bom, dá uma olhada nisso aqui que você vai ver que é da hora. Ha, vamos lá, ó. O que a gente sabe então? A gente sabe que esse é o ângulo formado entre A e B. Beleza, então olha só. Se. Então a gente vai. Vamos pegar aqui primeiro, ó. Se alfa é igual a 0 graus. Se o alfa é igual a 0 graus, então a gente tem mesma direção e mesmo sentido. Eu preciso que você só saiba que o cosseno de 0 graus vale 1. A gente usa isso muito em trabalho, né? Então vai ficar assim, ó. S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 0. Ou seja, S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes 1. Ah, já ficou bonitinho aí, não ficou não? Que fica assim, ó, S ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não é isso? Ou seja, a soma ao quadrado é o mesmo que A mais B ao quadrado. Tirando a raiz de um lado e do outro, opa! Então, se o ângulo for 0 graus, S, o vetor soma, tem módulo A mais B. Mesma direção e mesmo sentido, é só você somar. Show, Virgílio! E se o S, se o θ for 180 graus? Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. Se o θ for 180 graus, também usamos bastante em trabalho, né? Trabalho da força resistente. Lembrar que cosseno de 180 graus é menos 1. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. S ao quadrado, vamos lá. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de 180. Mesma direção em sentido oposto, vai formar 180 graus. Então vai ficar S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes menos 1. Já ficou bonitinho? Ficou, né? Então, ó, S ao quadrado vai ser A ao quadrado, opa, menos 2AB mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você já deve ter identificado que é A menos B ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, e a gente tem então que o S, para quando os vetores são na mesma direção, em sentido oposto, vale A menos B. É só a gente subtrair. Agora,
o mais fácil de todos, que é o que mais a gente usa, né, na física, né, assim, quando tem algum ângulo, é se o alfa vale 90 graus. Então, se o alfa, vou pegar um giz mais fininho um pouquinho, ó. Se o alfa é 90 graus, o importante é você lembrar que o cosseno de alfa, cosseno de 90, vale zero. Nesse caso, elimina toda essa expressão aqui, ó. E aí a gente tem que S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E nós conhecemos isso por Teorema de Pitágoras. Então, na verdade, essa aulinha especial aqui foi só para te mostrar que essa adaptação da lei dos cossenos funciona para qualquer ângulo, inclusive funciona para explicar as condições especiais. E aí, curtiu? É legal, né? Eu sempre gosto de mostrar como é que a matemática ela acaba de certa forma concordando com a nossa intuição. Então, mesma direção e mesmo sentido soma, mesma direção, sentido oposto subtrai. Então, isso é intuitivo, certo? Claro, se é intuitivo, então existe uma matemática por trás. Essa matemática tem que corresponder. E aí, curtiu? Se está vendo isso no YouTube, por favor, dá aquele joinha, comenta aí alguma coisa e boa! É isso. Um beijo, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.